Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Com muita alegria que estou para compartilhar com você mais uma palavra vinda da parte de Deus para o nosso coração. Quero hoje meditar com você com o tema Como ter uma vida consagrada a Deus. Como levar uma vida consagrada diante de Deus. Como nós podemos fazer isto e de que forma podemos agradar a Deus a cada dia e manter o nosso relacionamento com Deus. Sentir a comunhão dele, sentir a presença dele e em tudo saber que ele está se agradando do nosso viver, da nossa jornada de vida, exaltando em nosso procedimento o nome dele e compartilhando com os demais que nos cercam a genuína fé que temos em Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então convido você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, e o versículo de número 20. Colossenses 1, verso 20, nos diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E o verso 21 e 22 diz: A vós também, que em outro tempo ereis estranho e inimigos no entendimento, e pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós olhamos aqui, queridos, Paulo falando sobre a essência de Cristo, e ele está falando que agora Deus revela o seu grande amor, a sua grande misericórdia em Cristo Jesus, tornando ele o nosso mediador, tornando ele o nosso justificador, para que por meio das verdades sagradas pudéssemos agora compreender a lei de Deus e de vivermos de acordo com seus ensinamentos para agradarmos a Deus e bendizer o nome do Senhor. E ele então diz: porque foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, toda a glória, todo o poder, toda a santificação. E em Cristo Jesus, nós começamos a compreender os feitos da grande riqueza da justiça de Deus. E aí ele diz: por ele, por Jesus Cristo, foi feito agora a paz, porque havia uma parede que nos separava de Deus, que era o pecado, a maldição. E agora por Cristo na cruz, nós agora temos esta liberdade de termos acesso a Deus no momento em que nós aceitamos o sacrifício de Cristo. E como nós aceitamos o sacrifício de Cristo? É quando nós cremos que Jesus Cristo é o modelo a ser imitado ou a ser seguido. E nós agora em Cristo vamos nos santificar, trazendo sobre nós o poder da palavra de Deus e vivendo a lei de Deus em forma de aquebrantamento e nos humilhando cada dia e tirando de nós todas as obras mais e nos santificando em Deus. Porque Jesus, em forma de homem, ele nos mostra o caminho do jejum, da oração, da contrição com Deus, da prioridade de servir ao reino de Deus, de demonstrar a vida de comunhão em Deus. E agora Jesus vai e leva no seu corpo, na sua carne, no dia a dia, se sacrificando,
ignorando todas as oportunidades que lhe foram dadas para pecar, todos os laços que foram colocados em seu caminho e todas as formas em que foi usada para que ele viesse se afastar de Deus, Jesus permanece firme no Senhor. Permanece contrito em Deus e vivendo em sua carne, ele nos mostra dia a dia do seu passo a forma de nos aproximar de Deus e de agora estarmos no Senhor. E como isso será possível? Ele dar a sua vida na cruz, e na hora em que ele dá a sua vida na cruz, ele garante o perdão dos nossos pecados, a remissão das nossas iniquidades, e ele agora começa a ministrar sobre nós o fruto do amor de Deus, através do seu sacrifício, para que nós sejamos agora reavidos, dignos de entrar no reino de Deus, de participar novamente da comunhão com o Senhor, para nos libertar, e desta forma ele vai nos apresentar a Deus, louvado seja Deus, santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque na obediência em que temos da sua palavra, nós vamos cada dia nos santificar em Deus. E quando nós observamos que Cristo deu a vida por nós, nós agora vamos buscar a compreender o fruto desta misericórdia de Deus na nossa vida em Cristo, e nós vamos imitar a Cristo, nos crucificando, fazendo sair de nós o que desagrada ao nome do Senhor. Aí eu convido você a ir comigo no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, louvado seja o excelso nome do Senhor, Gálatas no capítulo 5, e você vai ler comigo o verso de número 24. Gálatas 5, 24, nos diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E o versículo 25 deste Gálatas 5 diz: se vivermos no Espírito, então agora andemos também no Espírito. E aí ele começa a nos mostrar, Paulo, nesta verdade escrita em Gálatas, ele diz: se você agora é crente no sacrifício e acredita que Jesus veio, viveu e consumou a obra da redenção, então agora você começa a abrir o seu entendimento para compreender que mesmo na carne, vivendo na terra, no meio de uma geração perversa e corrompida, você pode também se apaixonar por Deus e viver uma vida de comunhão com Deus. Viver para agradar a Deus, viver para bendizer o nome do Senhor, trazendo sobre você o rigor da palavra de Deus e aceitando que Cristo deu a vida por você, então você vai dar vida agora em obediência a Cristo, você agora vai viver uma vida de comunhão com Deus, sabendo que agora a tua vida vai estar regida pelo Espírito do Senhor, regida pelo Espírito de Deus que te selou para a salvação, para que você sinta o gozo de um dia morar no céu, porque o que fez Jesus caminhar e evitar a queda, evitar de se entregar ao pecado, evitar a sua vida de ser levada ao campo do pecado, era a sua maior missão de um dia voltar para a glória e estar à direita de Deus para interceder pelo seu povo. Aí quando Jesus estabelece isso como sua meta principal, ele vai e cumpre o sumo da sua missão, que era dar vida por nós. Assim nós, quando priorizamos e colocamos como meta se ir ao céu e estar com Deus e agradar a Deus em tudo aqui na terra, para um dia morar com Deus eternamente, e será possível, você vai começar a ignorar todas as oportunidades que o inimigo vai lançar no seu caminho, e você vai viver uma vida agora de aquebrantamento, uma vida agora de comunhão com Deus, e você agora vai estar vivendo a fé em Cristo Jesus, e assim como Cristo foi crucificado, você agora vivendo a comunhão com Deus,
pelo sacrifício de Cristo, você vai se sacrificar. Ou seja, você vai dar ouvido à voz do Espírito que há dentro de você, dizendo: guarda a vida com Deus, guarda a tua aliança com Deus, guarda a tua comunhão com Deus, preserva a tua vida de intimidade com Deus, e aí os desejos da sua carne vão ser limitados, você vai dominá-los e você vai dizer: eu não vou ceder a essa tentação, eu não vou ceder a esse pecado, eu não vou ceder a este plano diabólico de me afastar de Deus, de cometer pecado e perder a minha comunhão, perder a minha vida com o Senhor. Você vai fugir destes dardos inflamados de Satanás. Vá comigo em Colossenses 2 e leia comigo do verso 20 ao verso 23. E o texto vai nos dizer assim: e se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se fosses do mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, mas quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da sua carne. O que Paulo externa aqui? Ele diz: queridos, você agora está com a vida sacrificada em Cristo. Você agora compreende o valor da morte de Cristo. E você compreende o poder que tem agora de você dar liberdade ao Espírito de Deus a reinar e dominar a sua vida. Como Paulo dizia aos irmãos naqueles dias que queriam se agora viver de acordo com os rudimentos e os ensinamentos da lei que eram impostos daquela forma humana. E aí ele dizia: olha, tudo você pode viver no meio de tudo e se santificar em Deus. Você pode estar caminhando no campo da prostituição e não se prostituir. Você pode estar andando com aquele que bebe e não tocar em bebida. Você pode andar no meio daquele que mente e se manter falando a verdade e não descer para o campo de mentira. Você pode andar com o roubador, mas você não vai roubar. Você agora tem uma vida pautada na doutrina da palavra, na fé em Deus. Você agora não vai se privar de nada, mas ao mesmo tempo vai saber que você tem limites impostos na sua vida por fé e obediência à palavra de Deus. Você vai viver no meio do mundo, você vai conviver, vai trabalhar em qualquer uma área da vida, mas não vai se deixar contaminar em nenhum pecado que ali prolifere. Você vai estar guardado em Deus, com a sua vida santificada em Deus, de modo em que você agora vai compreender que em Cristo Jesus você se deu à morte e você morreu para o pecado e você vive agora uma vida de fé em Deus, em obediência ao Evangelho do Senhor. Aí eu levo você a Colossenses 3 e nós vamos ler a partir do verso 3. E o texto diz assim: porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Porquanto mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quanto viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos,
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E o verso 12 fecha dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Você olha aqui, Paulo dizendo, você tem consciência que agora você está em Cristo. Se você está em Cristo, a sua vida está escondida em Cristo. Então você vai trazer ao mundo a visão de um discípulo de Cristo. Para que quem olhar para você diga, eu vejo Cristo na tua vida, eu vejo Deus na tua vida, eu agora compreendo que tu tens recebido o poder do Evangelho, porque você vai mortificar. Quando Cristo a vida, ou seja, Cristo agora se revela em espírito, Ele está morando em você, em espírito, como Ele mesmo disse aos seus discípulos, lá no livro de João, capítulo 14, verso 23, diz assim, se aquele que me ama guardará minha palavra e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando você tem consciência de que você aceitou o sacrifício de Cristo e reconhece o valor do sacrifício de Cristo, você agora busca inspirar-se em Cristo, busca inspirar-se nas verdades de Cristo, e desta forma Cristo vai aparecer na tua vida. Quem olhar para ti vai dizer, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo a presença de Deus quando tu fala, quando tu canta, quando tu ministra, quando tu ora, eu vejo a essência da comunhão com Deus. Você está caminhando uma vida de submissão ao Senhor, e como você manifesta isto em glória, Deus vai manifestar em virtudes, porque é desta forma que você vai viver quando o Senhor te tomar da terra. Você vai viver para sempre em glória, você vai estar na presença de Deus, cheio do fulgor da vida com Deus. Então a nossa prioridade é sentir e viver a essência da aproximação cada vez mais com Deus, do reino de glória, aonde nós vamos morar. Para isso, Paulo diz, mortificai os vossos membros, que estão na terra, os quais são movidos e são elevados a se meter em prostituição, impureza, o apetite desordenado, que é glutonaria, e aí a concupiscência, a avareza, que é idolatria. Você vai olhar que dentro de você há um instinto carnal, e isso muitas das vezes inspira você a tomar decisões que desagradam a Deus, com ira, discórdias, gritaria, blasfêmia. E aí Paulo vai olhar e dizer assim, olha, no outro tempo, quando tu não conhecia Deus, tu não conhecia as verdades reveladas em Jesus, você estava no meio disso, você vivia esse domínio, mas agora não, você está debaixo do domínio de Deus, da essência de Deus, da presença de Deus. Então tira da tua vida tudo isso, porque agora tu já te despiste do velho homem e tu te vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você agora é criado por Deus, formado não da vontade do homem, mas do Senhor. Aí você começa a olhar e ver que Deus agora está levantando em você uma chama gloriosa para te usar, para desfazer as obras do inimigo e exaltar a tua vida diante dos teus adversários e mostrar as verdades de Deus através de você. O mundo vê que a vitória que vence o mundo é uma fé que está centralizada na obediência a Deus, vivendo a essência da palavra de Deus, trazendo ao testemunho de vida o rigor da lei de Deus, para que desta forma você para sempre seja tido como filho de Deus, como filha de Deus, como escolhido de Deus, como homem e mulher de Deus, porque o Senhor está presente na tua vida. Vá comigo no livro de Romanos, e eu levo você ao capítulo 6 de Romanos. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Romanos capítulo 6, nós vamos ler o verso 2
e depois nós vamos pular e vamos ler o verso 6 e 7 em diante. Diz assim o texto, Romanos 6, 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo faz essa pergunta. Se nós já crucificamos a nossa vida, e nós estamos mortificando os nossos membros sobre a terra para agradar a Deus e guardar a vida de consagração a Deus, como você vai permitir que isso volte para a sua vida? Você tem que manter distante disso. Então vamos seguir a leitura agora do verso 6 em diante. Diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está dizendo, nós sabemos que Cristo deu a vida por nós. E uma vez que ele morreu, nós sabemos que ele não vai voltar e morrer de novo. Ele já fez o sacrifício, é único, é um só. Agora nós temos que viver isto por fé. E nós vamos agora tomar a liberdade da fé e nos aproximar de Deus e buscar nele inspiração para vencermos. Porque é certo que se nós aceitarmos o seu sacrifício, obedecer a sua palavra e mortificar a nossa carne, então nós estamos morrendo para o pecado. E acabou, nós agora estamos caminhando para viver em justiça, para viver para agradar a Deus, porque agora nós vamos continuar vivo, mas para Deus, para louvar a Deus, bendizer a Deus, aplaudir a Deus, cantar louvores a Deus, caminhar para Deus, levar a palavra do Senhor, porque nós agora estamos vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, para agradar ao Senhor, termos o nosso relacionamento vivo com o Senhor nosso Deus. Então nós vamos olhar para o pecado e ignorar, vamos desprezar, não vamos dar a ele guarida, vamos fazer com que tudo na nossa vida seja para honrar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Vá comigo em Gálatas capítulo 2 e o verso de número 20. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, olha, eu quero te dizer que eu estou caminhando. Eu já morri para os meus desejos. Eu já me sacrifiquei. Eu já aborreci esse pecado. Eu já mirei com ele e mandei ele embora. Eu não quero mais isso, porque agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu agora olho e valorizo a morte do Filho de Deus. E eu quero cada dia fazer jus a esta virtude, fazer jus a esta verdade, fazer jus a esta mensagem divina, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim, ou seja, eu agora vivo uma vida de fé na presença de Deus, para caminhar à luz da palavra do Senhor. Agora vamos para o livro de Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Olha o que Paulo diz aqui, Efésios 4, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, ou do seu sentido, entenebrecido
no entendimento, se separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não. Aprendestes assim a Cristo. E se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação e que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você olha aqui que Paulo fecha o entendimento da santificação e ele diz, meus irmãos, se agora você está andando em Deus, em Cristo, não imite mais os outros gentios que andam na dissolução dos seus pensamentos, porque acham que Deus deu livre-arbítrio e agora ele pode cometer todo tipo de pecado e depois vai chegar diante de Deus. Nós não devemos desenvolver esse raciocínio. A nossa vida deve ser, cada dia, aprimorar a nossa santificação, a nossa vida de consagração, para temer a Deus, andar na presença de Deus. E aí Paulo discorre dizendo, você agora está em Cristo, e se você foi ensinado, se você recebeu, se você acredita na essência revelada do Evangelho, então agora ignora todo o trato passado e tira da tua vida todo o velho homem e te renova do novo homem, que se renova todo dia pelo conhecimento de Deus, pelas revelações da palavra de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Não mintais um ao outro. Quem roubava não roube mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem enganava não engana mais. Você agora vai viver uma vida de santidade, de bênção na presença de Deus, porque isso é vida consagrada a Deus. E aí eu quero fechar nossa meditação com você, trazendo um texto de reflexão em Provérbios, no capítulo 10, e o verso de número 27. Provérbios 10, verso de número 27, ele nos diz assim o texto: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Louvado seja Deus. Até o verso de número 31. Deus olha para você hoje e diz: guarda a tua vida como justo de Deus, procura cada dia agradar a Deus, viver a vida de santificação em Deus, porque o Senhor vai te abençoar. E tudo que sair da tua boca, Deus vai honrar e vai dar vitória, vai abençoar teus planos, teus projetos. Tu serás uma vida abençoada. Deus vai abençoar você e toda a sua família.
Ore comigo neste momento. Querido Pai, nós oramos e pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia compreender a Tua palavra, fazer a Tua vontade, viver uma vida consagrada a Ti. Pai amado, tira, Senhor amado, o que não Te agrada, o que não visa com a Tua santidade, e vem agora ungir a mente e o coração, Senhor, a fim de que toda amargura de alma seja repreendida e haja liberalidade da graça, e o teu filho, a tua filha possa liberar o perdão a quem ele precisa liberar esse perdão, Senhor. Abençoa toda a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Destrói toda a obra das trevas e vem ao encontro do teu servo, da tua serva, e declara vitória, abençoando e revestindo do teu poder. Meu Deus e meu Pai, eu oro por todos os demais pedidos de oração, todas as outras causas em que, Senhor amado, teu filho, a tua filha tem exposto a ti como necessidade de um milagre, de uma providência divina. Opere agora dando vitória, abrindo porta ao que está desempregado, curando o enfermo, libertando o oprimido, restaurando seu casamento, sua casa, seu ministério, avivando, enchendo do teu poder e aperfeiçoando os dons espirituais. Também incluo nesta oração a cada dizimista, que o Senhor abençoe, abrindo a janela dos céus e derramando bênção sem medida, e abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Na descrição dos vídeos você vai ter aí os números bancários da nossa igreja, das contas, e a nossa chave Pix, para você poder fazer aí o seu depósito, do seu dízimo, da sua oferta. E que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Luz da Libertação Oficial, e todas as vezes que você visualizar os nossos vídeos, acesse aí o sininho, o joinha, deixando aí para que a gente mantenha vivo esse canal para a glória do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com você e sua família hoje e sempre. Amém.